Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das mentes mais brilhantes que já pisou na Terra, Aristóteles. Ele é conhecido, não é para menos, como o primeiro gênio universal da história, mas a sua trajetória é, ironicamente, uma das mais complexas e controversas. E é aqui que a gente já começa com o grande paradoxo. Como é possível que uma das maiores mentes de todos os tempos tenha, ao mesmo tempo, atrasado o avanço da ciência por 1500 anos? Para entender esse nó, a gente precisa ir mais fundo. Para a gente conseguir entender essa contradição, primeiro é preciso ter uma ideia do tamanho desse homem. Aristóteles não era só um filósofo, sabe? Ele era um sistema operacional completo, aluno de Platão, mas com uma curiosidade insaciável pelo mundo real, pelo que a gente pode tocar e ver. E o currículo dele é absurdo. Ele foi tutor de ninguém menos que Alexandre o Grande. Deu contribuições gigantescas para botânica, geologia, psicologia, zoologia, a lista é enorme. E talvez o maior feito de todos, ele basicamente inventou a lógica como uma disciplina. Uma verdadeira força da natureza intelectual. Então, onde foi que a coisa desandou? Bom, apesar de ter virado a filosofia de Platão de cabeça para baixo, focando no mundo material, Aristóteles estava, como diz a fonte, fatalmente infectado pelo jeito de pensar do seu mestre. E essa foi a raiz do problema. E aqui está o pulo do gato. Para Aristóteles, o mundo era feito de qualidades. Pensa assim, ideias abstratas que moravam dentro das coisas, como umidade ou secura. Já para a ciência moderna, o mundo é feito de propriedades, que são características concretas dos átomos. Parece uma diferença pequena, né? Mas ela muda absolutamente tudo. E a consequência direta desse jeito de pensar é famosíssima. Por focar nessas qualidades, um gênio do calibre de Aristóteles pôde aceitar tranquilamente que terra, ar, fogo e água eram os 4 elementos básicos do universo. Para ele, não eram bem substâncias, mas sim manifestações dessas qualidades primordiais. O mais impressionante é que, partindo dessa premissa meio torta, Aristóteles usou a sua lógica impecável para construir um modelo completo e super coerente do universo. Era um sistema elegantemente lógico, mas que no fundo, estava fundamentalmente errado. No sistema dele, cada elemento tinha o seu lugar natural. A terra, por ser pesada, buscava o centro. A água ficava sobre ela, depois vinha o ar e lá no topo o fogo. Isso explicava de forma perfeita por que uma pedra afunda, porque as bolhas sobem e porque o fogo sempre vai para cima. Fazia todo sentido, dentro da lógica dele. Tá, mas e o céu? O Sol, a Lua, os planetas, eles não caem? Como explicar isso? Bom, para resolver essa questão, Aristóteles propôs um 5º elemento, o éter, uma substância perfeita, imutável, a quintessência, que compunha tudo o que existia da Lua para cima e que não seguia as mesmas regras aqui da Terra. E esse mundo celestial feito de éter era organizado em esferas de cristal, uma dentro da outra, como as camadas de uma cebola. A Lua, o Sol, os planetas, as estrelas, cada um estaria preso a uma dessas esferas. E o giro delas criava os movimentos que a gente vê no céu e, segundo a teoria, uma harmonia tão perfeita que seria inaudível para nós, a famosa música das esferas. Uma ideia muito poética, lógica, mas incorreta. E isso nos leva à grande questão. Se o modelo todo estava errado, por que ele dominou o pensamento ocidental por tanto tempo? A resposta é tão irônica quanto a própria história. Essa pergunta é fundamental. A gente está falando de mais de 1500 anos. É um tempo gigantesco na história humana. Por que demorou tanto para que Copérnico e outros gênios começassem a desmontar essa estrutura que parecia tão sólida? Pois é, a resposta é a maior das ironias. Foi a própria genialidade de Aristóteles que transformou suas teorias em dogma, em verdade absoluta. O brilho dele era tão, mas tão ofuscante que pouquíssimas pessoas ousaram questionar suas conclusões, mesmo aquelas que partiram de uma premissa furada. E para entender como uma ideia tão brilhante pode se tornar obsoleta, tem uma analogia perfeita no próprio trabalho de Aristóteles, só que na área da política. Olha que interessante. Aristóteles tratou a política como ciência. Ele estudou e catalogou as constituições de todas as cidades-estado gregas que ele conseguiu encontrar. O objetivo? Achar a fórmula da Constituição perfeita, a que funcionaria melhor para a polis, a cidade-estado. Um trabalho super meticuloso, empírico. Só que na maior ironia do destino, foi o seu próprio aluno, Alexandre, que tornou todo esse trabalho irrelevante. Ao conquistar o mundo conhecido, Alexandre simplesmente acabou com a era das cidades-estado. O mundo agora seria dos impérios.
A polis para a qual Aristóteles estava criando a lei perfeita deixou de ser o centro do mundo. E aqui está a grande diferença. O pensamento político dele ficou obsoleto quase que da noite para o dia. Já o seu pensamento científico, que foi construído em cima de uma premissa igualmente ultrapassada, foi carregado para o futuro como se fosse uma verdade eterna absoluta. E é isso que nos leva a essa conclusão tão complexa sobre o legado de Aristóteles. Ele foi, ao mesmo tempo, um pioneiro e uma barreira. De um lado, a gente tem o fundador, o homem que nos deu a lógica, que catalogou o mundo natural com um rigor nunca antes visto, um verdadeiro gigante. Do outro lado, o obstáculo. A sua autoridade imensa fez com que seus erros fossem repetidos por gerações, basicamente congelando o progresso em áreas cruciais como a astronomia e a química por séculos. No fim das contas, a história de Aristóteles nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje. Em que ponto um sistema de pensamento, por mais genial e completo que seja, deixa de ser um mapa que nos guia e se transforma numa jaula que nos aprisiona? É uma lição poderosa sobre a natureza da ciência, da autoridade e do progresso.